Tzu, bom dia, né? Olá, saudações a todos vocês. Sun Tzu não era um teórico da geopolítica, até porque na época dele a geopolítica nem existia. Ele era mais um estrategista militar, mas ele entendia a estratégia militar como uma coisa muito além da batalha. A batalha era só um episódio da estratégia militar. Então você pode dizer tranquilamente que ele foi um predecessor de teorias geopolíticas, mais num nível de Metternich, von Clausewitz, do que necessariamente de Mackinder e Mahan, que a gente já discutiu. E exatamente, falando sobre um aspecto da discussão de Sun Tzu, que eu quero debater outra coisa aqui, que é a estratégia democrata de confrontar a China, de ofender a China. Então, recentemente, a Nancy Pelosi foi para Taiwan e parece que agora uma catrevagem qualquer de democratas vai fazer a mesma coisa. E em Taiwan para confrontar a China. Olha, intuitivamente a gente sabe que é uma ideia burra, certo? O fato da gente ver militar brasileiro defendendo isso já demonstra claramente que é uma ideia muito estúpida. Mas vamos tentar explicar por quê. Evidentemente, não é inteligente você provocar uma briga que você não tem como travar. Ah, mas os Estados Unidos é uma potência militar superior à China. Seria se os dois fossem vizinhos. Só que Taiwan é parte da China, é uma ilha chinesa, igual Hainan, do lado da China. E os Estados Unidos estão o quê? 8, 9 mil quilômetros de distância. Para os Estados Unidos fazer guerra com a China, eles teriam que levar a guerra até a China. E eles vão fazer isso como? De avião? Não, não vai ser de navio. E navio, principalmente depois que eles inventaram os mísseis hipersônicos, é uma coisa afundável com muita facilidade. Ah, os porta-aviões, é toda uma matilha, não sei o quê, defendendo gente. Um míssil hipersônico, seja ele russo, chinês ou norte-coreano, afunda um porta-aviões como aquelas pessoas que acertam pato, não sabe, não tira o alvo de parte de diversão. É muito fácil afundar um porta-avião hoje em dia. Na época que você só podia afundar um porta-avião na bruta, com navios, né, com avião, até podia ser fácil de defender um, só que agora não é mais. Você tem sistemas de interferência eletrônica que pode paralisar o navio inteiro. E a Rússia já fez isso 10 anos atrás no Mar Negro. Então, se a tecnologia de 10 anos atrás permitia isso, imagina hoje. Você paralisa o porta-avião, mas mesmo se não paralisasse, qual que é a velocidade máxima do porta-avião? 90 km por hora? Um míssil hipersônico varia entre 7.500 e 15.000 km por hora. Não tem a mínima chance de defesa. Um porta-avião hoje é só um alvo gordo. É mais ou menos a lógica errada de você, quando eu falo você, eu falo OTAN, ficar mandando tanque para a Ucrânia. Para quê? Depois que eles inventaram os mísseis de precisão, não tem mais utilidade de tanque. Tanque, na verdade, tem. Tanque é para guerra urbana. Você transporta o soldado, coloca ele na cidade, sofrendo risco nenhum. Mas a batalha mesmo agora é feita com míssil de precisão. A Rússia entendeu isso. O que os Estados Unidos não entenderam é que os porta-aviões deles, que custam 10, 20, 30 bilhões de dólares cada um, são só alvos lentos e gordos para míssil hipersônico afundar. Só isso, pronto. Então não tem mais utilidade nenhuma. E outra coisa, quer dizer, tem assustar país fraco, né? Que é o bullying que os Estados Unidos vêm fazendo com o resto do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, desde antes, né? Desde a Guerra Hispano-Americana que eles fazem isso. Então, assim, não faz sentido. Os Estados Unidos simplesmente não conseguiriam levar a guerra até a China. Porque qualquer navio, qualquer porta-avião que eles mandassem seria afundado. E os aviões de interferência eletrônica, bum, cai no mar. Não tem como. E aí você vai ficar provocando para quê? Você vai ficar provocando um país do qual os Estados Unidos dependem, porque compra título da dívida, comprava, né? Já está se desfazendo. Título da dívida americana, investia, né, nos Estados Unidos, já está desinvestindo, saindo da bolsa, deixando de construir fábrica. É um país que garante a inflação baixa nos Estados Unidos, porque quem fornece os bens industriais que os Estados Unidos não dão conta mais de produzir. Então, por si só, é muita burrice, muita estupidez, essa provocação sem sentido. Mas, do ponto de vista de Sun Tzu, tem outro problema.
Os Estados Unidos, eles vinham adotando uma estratégia ambígua em relação a Taiwan. Por um lado, reconhece que Taiwan é parte da China, mas por outro, não deixa a China anexar a ilha. Então, eles, ao mesmo tempo que confrontam a China, não confrontam a um ponto que você é obrigado a partir para a agressão militar. Só que agora, graças à octogenária lá dos Estados Unidos e aos encebados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, isso vai ficar difícil de ser feito. Por quê? Vamos confrontar a China, sim, vai levando atenção. Vai chegar num ponto, o objetivo deles é eleitoreiro. Mostrar que os Estados Unidos são fortes, né? A nossa força é que a gente é capaz de confrontar e humilhar a China para ganhar voto. Só que isso obriga os congressistas eleitos a ser duro contra a China. Só que ser duro contra a China é uma coisa que, como eu disse, os Estados Unidos não têm mais condição de ser. Então você força a política interna do país, que acaba forçando a política externa a adotar uma postura que os Estados Unidos não têm como sustentar. Certo? Qual que é a vantagem de uma política externa insustentável? Nenhuma, porque ela não é sustentável. Não faz sentido. Então, o que a Nancy Pelosi fez é aquele negócio do pombo, né? Jogar xadrez com um pombo. Ela foi lá, esparramou as peças tudo e voltou rotando que tinha ganhado. E agora, pelo jeito, ela convenceu mais um punhado de rolinha a ir de novo em Taiwan fazer a mesma coisa. Mostrou para a China que os Estados Unidos são absolutamente não confiáveis e não vão parar. Então, evidentemente, obrigou a China a pensar em estratégia, e essa estratégia inclui a anexação de Taiwan, que é a desestabilização completa da região do Pacífico, porque os Estados Unidos não vão parar em Taiwan, né? Já estumou a Austrália ridícula em cima da China. Então a China vai ter que se precaver. Isso é bom para quem? O complexo militar industrial dos Estados Unidos. Gente, os complexos militares industriais dos Estados Unidos nem é capaz de fazer arma direito mais. Os Estados Unidos não tem nem munição. Tem que comprar arma na Inglaterra, da própria Rússia comprava munição. Sabe, porque até as empresas do complexo industrial militar, o que eles fizeram? Eles monopolizaram, era 50, depois passou a ser 20, depois passou a ser 10, hoje é umas 2, 3. Então são 2, 3 empresas que têm a maior parte das fábricas no exterior. Olha que loucura, que insanidade. E que depende de peças chinesas e matéria-prima russa. Vocês conseguem perceber o tanto que isso é imbecil? E os Estados Unidos estão escolhendo voluntariamente ficar refém dessa situação. Tudo isso para Nancy Pelosi, os democratas malucos, dela ganhar alguns votos. Qual que é o sentido? Nenhum. É húbris e burrice. É assim que os impérios caem.